Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e pretendo ajudar vocês aí na matéria de filosofia com a resolução de atividades do PET, volume 2, da semana 4, ok? O tema dos exercícios e da aula de hoje é: toda forma de aprender é libertadora? Antes de começar a nossa resolução, porém, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal. É muito importante para a gente que você dê um like, um biscoito, um comentário, qualquer coisinha ali para a gente saber que vocês estão aí, que vocês estão gostando, ou também, claro, para poder solucionar as dúvidas de vocês e corrigir aquilo que vocês podem não estar gostando. Então, sigam a gente aí nas redes sociais, se inscreva no canal, ative a notificação e aí a gente continua. Valeu! Vamos lá então, pessoal. Dentro do texto de vocês, nessa aula, existe todo um conjunto de críticas feitas por um filósofo chamado Michel Onfray, certo? Esse filósofo acaba aproximando pra caramba várias das noções que a gente tem a respeito de escola, a respeito do aprendizado, e criticando aspectos dentro dessa relação de aprendizado, a questão da escola, dos horários, dos uniformes, expondo, portanto, uma outra face ali do ensino enquanto uma ferramenta de controle das pessoas, né, que servem aí a propósitos como o propósito de se formar mão de obra, o propósito da escola ali de acostumar os alunos, os indivíduos, né, a obedecerem às ordens e tudo mais. Então é um texto bastante polêmico, bastante provocativo. Para a atividade 1, porém, existe um texto de um outro filósofo, também chamado Michel, só que dessa vez é o Foucault, certo? E aí vamos tentar analisar essa questãozinha em si, um pouco afastado do texto que vocês tiveram que ler. Não porque o Foucault também não relaciona essa questão da educação aos mecanismos de controle, porque ele faz isso, mas por esse texto em si, e pelo que é perguntado ali na alternativa A, B e C, não dá para poder fazer essa relação num primeiro momento. Então vamos tentar resolver esse exercício para além do que está no texto. Vamos lá? Comecemos com o que está escrito aqui. Historicamente, o processo pelo qual a burguesia tornou-se, no decorrer do século XVIII, a classe politicamente dominante, abrigou-se atrás da instalação de um quadro jurídico explícito. Então o que está dizendo por enquanto é o seguinte, pessoal. Em diversas sociedades aí na Europa e no mundo, a burguesia, né, os comerciantes, banqueiros, mercadores, os principais ali, se tornaram, ao longo do século XVIII, né, a classe politicamente dominante. O que significa ali que eles começaram a interferir e dominar a política, né, os governos, tornando-se aí governadores, deputados, presidentes, dependendo do sistema, né, político, e interferindo também nas leis, nas regras e tal, dominadas pelo governo. E, olhem aqui, pessoal, essa segunda parte diz o seguinte: esse processo da burguesia, dos comerciantes burgueses se tornarem os chefes políticos, se abrigou também atrás da instalação de um quadro jurídico explícito, ou seja, leis, né, regras para a sociedade que eram explícitas, mostradas a todos, né, segundo Foucault, ajudam a burguesia a continuar no poder, certo? Então as leis, olha só o que o Foucault está falando, pessoal. As leis para Foucault refletem um tanto ali da vontade de domínio da burguesia sobre a sociedade como um todo.
Usando, portanto, das leis, a burguesia acaba se mantendo no poder político nas sociedades após aí o século XVIII. Ok? Siga a leitura, pessoal. Codificado formalmente igualitário. Né? Então a lei passa uma ideia de que é feita para todos igualmente. E através da organização de um regime de tipo parlamentar e representativo. Né? Então, os sistemas políticos criados aqui, pessoal, por exemplo, na Inglaterra, né, se tornam ali parlamentares e representativos, mas as leis desses governos acabam sendo leis que servem para o domínio da classe burguesa. Mas o desenvolvimento, e aí é um outro ponto, tá, pessoal? O desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares, ou seja, né, as formas ali de disciplinar as pessoas, fazer as pessoas andarem na linha, isso aí constituiu uma outra vertente, uma vertente obscura desse processo de domínio da burguesia em relação ao governo e à sociedade como um todo. Ok? Então, olha só. Primeira pergunta. Qual a contradição que o Foucault está fazendo referência no texto? Bom, eu enxerguei a seguinte contradição dentro desse texto aqui. Olha só. A contradição está no seguinte, na minha perspectiva. Olha ali o texto. Fala-se de um quadro jurídico, né, que se instalou de maneira explícita após o século XVIII e serve para a burguesia manter o seu domínio. Né? Então as leis são explícitas, as instituições, feito polícia, feitos juízes, todo mundo está vendo. Então a instalação das leis e instituições foi explícita, mas o desenvolvimento e generalização da disciplina e dos dispositivos disciplinares, isso foi aí um processo obscuro. Ou seja, obscuro aqui, um sinônimo de algo que não é explícito. Entende? Então, a burguesia explicitamente utiliza... as leis estão lá explícitas para todo mundo, certo? As instituições foram colocadas ali, mas o processo de disciplinar a sociedade foi um processo não explícito, obscuro. Ok? B. Quais são os dispositivos disciplinares a que ele se refere? Bom, pessoal, se você for estudar a filosofia de Foucault com mais profundidade, você vai ver que, na visão dele, a burguesia, a classe dominante, ela busca disciplinar o povo, a sociedade, de várias e várias maneiras. Né? Como o Onfray falou, está na escola, um dispositivo disciplinar, a escola em si é um dispositivo disciplinar, mas não só ela, o sinal, o uniforme, te colocar em fila, mas, enfim, isso demandaria um estudo maior. Mas a gente pode falar de outros dispositivos disciplinares ali que você poderia captar só na leitura desse texto. Por exemplo, por que não? Se você viola uma lei, se você desrespeita, comete um crime, a prisão, né, e a punição de um crime são, sim, dispositivos disciplinares, certo? Para que você não deixe a lei ser desrespeitada, para que você puna os violadores, você vai lá e cria a prisão. Então a consciência de que a prisão existe e o lembrete cotidiano que a gente tem para não cometer crimes, né? Para não infringir a lei, a própria existência da prisão já é um dispositivo disciplinar. Né? E a própria existência de punições causaria, portanto, um medo nos indivíduos da sociedade. E esse medo é um dispositivo disciplinar também. Né? A divulgação das leis, a existência da prisão. E aí, pensando um pouco na prisão, a própria ideia do uniforme do preso é também um dispositivo disciplinar, separando, portanto, aquele indivíduo preso com o seu uniforme do restante da sociedade e também dos guardas, certo? A sirene, aquele barulho alto,
que serve ali para poder lembrar o momento de voltar para a cela, que serve aí para poder lembrar que alguma coisa está errada, a sirene também é um instrumento, é um dispositivo disciplinar dentro da vida ali dos presos. A câmera também, né, e o guarda de vigilância é um dispositivo disciplinar. Você não sabe se o guarda está te olhando, você não sabe se a câmera está ligada, certo? Entretanto, na dúvida, se a câmera está lá, é melhor agir conforme a lei. Então, a câmera, o guarda, também são dispositivos disciplinares. Né? Os próprios discursos na prisão, que o chefe da prisão, se você já viu alguma série, né, dá, também são dispositivos disciplinares. Ok? Joia. Então, a minha sugestão para a letra C, pessoal, justifique com um exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber. Então vamos lá. O poder antecede o saber? Ou seja, o poder vem antes do conhecimento, de algum conhecimento? Bom, usando somente o texto, daria para a gente chegar a uma seguinte conclusão, não é? O poder político, hoje, é exercido pela burguesia. Só que isso começou lá atrás, não é? No século XVIII. Então, pessoal, o poder da burguesia está aí desde o século XVIII, segundo o Foucault. E aí, os vários saberes que foram desenvolvidos depois do século XVIII, como a medicina, a engenharia mais complexa, moderna, né, esses saberes vieram, obviamente, depois do poder da burguesia. E aí, usando o pensamento de Foucault mesmo, a própria medicina, a própria engenharia, esses saberes, assim como outros saberes, acabam se constituindo em dispositivos da burguesia exercer poder sobre a sociedade. Então, assim, o poder está na mão da burguesia desde 1700 e tanto, segundo Foucault, certo? Pois é, hoje no poder, depois aí do desenvolvimento de câmeras de segurança, o saber de se construir câmeras de segurança acaba sendo transformado aí em mais e mais munição de poder para a burguesia. Então, com essa descoberta tecnológica da engenharia, a câmera, você consegue exercer poder sobre a sociedade. Então, para Foucault, existe uma relação muito íntima entre o poder e o saber. O poder acaba colaborando na construção do saber e os saberes também acabam se transformando em mecanismos de poder. Certo? Deu para acompanhar mais ou menos, pessoal, com o nosso exemplo da câmera, da engenharia? Então tá bom. Pessoal, atividade número 2. Vamos dar uma lidinha aí. A noção de verdade para Foucault está ligada ao exercício, ou, mais propriamente, a práticas de poder disseminadas no tecido social. Esse poder não é exercido pela violência aparente, nem pela força física. Tem muita relação com o que a gente falou antes. Mas pelo adestramento do corpo e do comportamento, a fim de fabricar o tipo de trabalhador adequado para a sociedade industrial capitalista. Então, olha só. Juntando o texto lá do Onfray, aquele que fala da escola e tudo mais, com esse pedacinho aqui, ó, com ideias de Foucault, dá para fazer com certeza um texto bem bacana, usando aí os exemplos escolares ali, nisso que o Foucault está comentando, né? Na escola, por exemplo, que é parte, óbvio, da sociedade, a gente consegue identificar elementos, né, que caracterizam isso, né, de adestrar os trabalhadores, preparando eles para a sociedade industrial. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Primeiro, dentro da escola que vocês, né, até há pouco tempo estavam frequentando, vocês vão se acostumando à própria ideia de se curvar a uma autoridade.
Então, o teu professor estando certo ou não estando certo, você é obrigado a aceitar aquilo que ele diz. Você vai se acostumando ali a aceitar a ideia de que você não é aquele indivíduo mais poderoso ou capacitado. Então, querendo ou não, na visão de Foucault e do Onfray, você, ao se acostumar na autoridade do professor, você acaba se preparando para aceitar a autoridade do teu chefe, do teu gerente. Vamos para um outro exemplo na escola, pessoal. A ideia da privação da liberdade. Você não pode sair a qualquer momento da escola, né? Você não pode sair a qualquer momento da sala de aula. Você tem que pedir permissão. E, aliás, não é só isso. Se você for parar para pensar, você não pode comer a qualquer momento. Você tem que pedir autorização para isso ou esperar o intervalo chegar. A privação da liberdade que você tem na escola vai ser a mesma que você vai ter que se acostumar quando for trabalhar. Porque lá, no momento do trabalho, você não pode ir e conversar com o teu colega a qualquer momento ou comer a qualquer momento. Então, nesse sentido, a escola também, na visão do Foucault, está te preparando para a vida profissional na sociedade capitalista. A questão da competitividade também, de tirar nota melhor do que o teu colega, também seria um elemento ali que meio que te prepara para tentar produzir mais do que o teu colega de trabalho. O uso do uniforme também, tudo a ver. Segundo Foucault, essa obrigatoriedade do uniforme é um elemento de adestramento. Porque você, por todos os anos da escola, vai se acostumando a usar o uniforme escolar, certo? Se acostumando à ideia de não ter a sua individualidade expressa nas roupas. Chega lá então na hora de trabalhar, o indivíduo, depois de anos de escola, acostumado finalmente a usar o uniforme, aceita tranquilamente a ideia de ter que usar o uniforme dentro do trabalho, né? A ideia também de regular o seu corpo às pausas do recreio, né? Tipo, só posso comer na hora que tocar aquele sininho. Não parece também aquele sininho que toca quando a fábrica dá o intervalo dela? Então, um exemplo muito claro, pessoal. A escola, num pensamento do Foucault, ajuda ali a adestrar o corpo e o comportamento das pessoas para poder fabricar um trabalhador adequado. Um trabalhador que aceita a autoridade, que sabe, né, que ele não vai poder ser livre no ambiente de trabalho, que sabe que vai ter que usar uniforme e só vai poder comer a hora que o patrão deixar. Um outro exemplo que você pode usar no texto, muito coerente com as ideias do Foucault, é a questão da medicalização. Segundo Foucault, pessoal, a nossa sociedade é uma sociedade medicalizada. Medicalizada, por exemplo, no sentido de que a gente, antes, caso tivesse, por exemplo, dores de cabeça, dores no corpo, a gente acabaria ali evitando trabalhar, ficando ali esperando se curar, ou pelo menos buscando uma pessoa especialista ali para descobrir o que estava acontecendo de errado com a gente. Hoje em dia, porém, segundo Foucault, com essa popularização dos remédios que aliviam a dor, a verdade é que a gente está ali meio que se acostumando e se adestrando a se medicar para continuar produzindo. Ao invés de você pedir para ir para o hospital direto quando você tiver com uma dor de cabeça forte, você toma um remedinho, paracetamol, dipirona, um Advil, a dor de cabeça passa temporariamente, certo? Aliviando os sintomas e aí você pode seguir com o seu dia trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Cara, segundo Foucault, até a própria ideia de saúde mental foi medicalizada e serve também para adestrar o nosso corpo e o nosso comportamento. Se a gente para pensar, por exemplo, em determinados remédios que se utiliza, sem um acompanhamento ali de um profissional, de um psicólogo, acaba que o remédio se torna só um alívio dos sintomas daquela sua enfermidade mental, daquele seu problema mal resolvido, né?
como se diz, né? Não adianta você tomar o remédio para aquele teu problema de saúde mental se você não faz um acompanhamento para além disso. A medicalização, então, segundo Foucault, é mais um exemplo de como que hoje a gente está cada vez mais sendo adequado, adestrado nos nossos corpos e comportamentos para a sociedade industrial capitalista produzir mais e mais e mais. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha sido útil para vocês. Espero que as explicações tenham feito sentido. E aí, peço mais uma vez que vocês se inscrevam, se gostaram, dá a curtidinha e bons estudos. Grande abraço.